Meus queridos alunos, quantas saudades. Mas muitas coisas, né, na vida não dependem da gente, né? Depende de estar vivendo, né? E isso às vezes dificulta a nossa própria vivência, que é tudo que nós temos de melhor em nossas vidas. Como sempre, em nossas aulas de filosofia, a gente começa, né, com a aplicabilidade maior da filosofia, que é a questão da reflexão. Não é isso? A gente prima pela questão da reflexibilidade. Então eu trouxe um texto hoje chamado O Bom Humor Sempre Ajuda. Começando, ele funciona como lubrificante de relacionamentos. Elimina aquela costumeira má vontade com que nos deparamos frente a pessoas ou a situações que nos são diferentes. Estamos falando de um estado de espírito, de um conjunto de posturas e ações que são sentidas pelos nossos colegas favoráveis e por aqueles também de abertura. Só consegue ser bem-humorado a pessoa ou aquele que é ela mesma, a pessoa que consegue expressar-se sem medo, sem reações que possam provocar. E este bom humor expressa-se com um bom dia falado sorrindo, com um aperto de mão ao chegar no trabalho, coisa que infelizmente nesses dias nós não estamos podendo fazer. Já outro tipo de humor, que tem por objetivo simplesmente fazer rir e que não está preocupado com relacionamentos, pode e deve existir, mas é uma arte que precisa ser executada por artistas, ou corre-se o risco do espetáculo ficar sem graça. As pessoas deveriam sorrir continuamente, rir de vez em quando e gargalhar raramente. Isso é mais natural, mais humano. Trabalhar com humor é dar devida seriedade aos assuntos e utilizar as suas características pessoais, como valor a ser agregado ao outro com naturalidade e sempre sendo você mesmo, tendo abertura para entender o outro e aceitá-lo sem essas bobagens de eu sou assim ou eu odeio isso. Algumas dicas de receitas de bom humor. Tente se colocar no lugar do outro, às vezes. Sinta-se verdadeiramente responsável por criar um clima de harmonia no ambiente com o qual você convive. Sorria, cumprimente, aperte as mãos, seja tolerante, mas seja também verdadeiro. E sorria de novo, né? Nesses tempos, né, esses dias ultimamente, a gente tem sofrido muito porque a gente tem visto, tem passado por situações pelas quais nós observamos e nos sentimos impotentes, né? A ciência tem trabalhado para ver isso, para tentar de alguma forma diminuir essa pandemia que está dizimando a humanidade, que tem trazido também sofrimento para todos nós. E isso, como que a filosofia pode nos ajudar a lidar com uma situação dessa, né? Porque a realidade, ela é dificultosa de uma forma generalizada. Hoje não tem ninguém em posição privilegiada, um em relação ao outro. O pobre, o rico, o preto, o branco, o índio, o amarelo, estamos todos colocados na mesma situação e sofrendo as mesmas consequências. A prova disso é que nós estamos aqui, né? Fazendo videoaulas. Por quê? Porque nós não podemos hoje nem estar próximos um do outro, nem mostrar o nosso bom humor, nem dar aquele abraço que nós precisamos sentir um do outro. E eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, antes de realmente entrar no nosso tronco comum obrigatório da filosofia, certo? Então, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual, tá bom? A professora Socorro está aqui com um abraço cordial para cada um de vocês. Eu os amo. E confesso a vocês que tenho sofrido muito esses dias. Não só por mim, pela minha família, mas também pela escola, por vocês, meus alunos. Tá bom?
Então, a gente vai dar continuidade com o tronco comum obrigatório de cada uma das séries, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje em nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o utilitarismo de Jeremy Bentham, certo? Jeremy Bentham é considerado o pai do utilitarismo. O mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade. Então, por aí a gente já tira mais ou menos, né? Já tem mais ou menos uma noção do que era de fato o pensamento de Jeremy Bentham, né? Maximizar a felicidade, certo? Bentham foi um filósofo e era também jurista e um dos últimos iluministas, filósofos iluministas. Ele propôs a construção de um sistema de filosofia moral que não estava voltado apenas para as questões formais e especulativas, mas ele também tinha uma preocupação radical de alcançar uma solução prática exercida pela sociedade de sua época, né? Ele é de 1748, nascido em Londres, também falecido em Londres, no Reino Unido, em 1832. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco, tá, do pensamento filosófico desse utilitarista chamado de Jeremy Bentham. Vamos lá. Ele considerava, por princípio de utilidade, né, o princípio que aprova ou desaprova qualquer ação onde o foco principal visa aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa, visando promover ou comprometer a referida felicidade. Quando ele falava disso, ele se referia a qualquer ação de um indivíduo, fosse de forma particular ou também qualquer ato ou medida de governo, né, que atingisse a sociedade, de um modo geral. Certo? Então, as ações, esse princípio de utilidade de Jeremy Bentham não estava voltado apenas para as questões individuais, né? Mas também para as questões sociais. Certo? Ele via isso como um todo. Né? E outra coisa, o foco principal do utilitarismo dele voltava para o quê? Para o bem, o referencial do bem, certo? Inclusive, alguns filósofos comentam até uma certa referência com relação ao hedonismo, né? Que a gente pode mencionar na filosofia na época da Grécia clássica, em que a Grécia foi tomada por Alexandre o Grande, né? E passou por um período em que ela ficou conhecida como Hélade, né? Período das filosofias helenísticas. E aí a gente conheceu alguns filósofos helenistas que tinham pensamentos diversificados, né, com relação às suas teorias, à forma de vida, à forma de pensar. Um deles foi Epicuro. Epicuro era considerado um filósofo hedonista, né? As coisas dele, na visão dele, tudo deveria proporcionar ao ser humano prazer, mas não prazer voltado unicamente para as questões ligadas à sexualidade, né? O prazer da boa mesa, né? O prazer do bem vestir, né? O prazer do bem viver. Na verdade, o que Epicuro condenava eram os excessos, porque na visão dele, enquanto hedonista, né, e enquanto um filósofo que pensava no bem e na ausência de sofrimento, ele dizia que o que provocava sofrimento ao homem era exatamente a questão dos excessos, certo? Mas vamos voltar aqui para Bentham. Então, por princípio de utilidade, entende-se o princípio que aprova ou desaprova qualquer ação onde o foco principal visa aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa, visando promover ou comprometer a referida felicidade. Quando ele dizia isso, mais uma vez, ele não se referia a qualquer ação de um indivíduo de forma particular, mas também de qualquer ato, de medida ou do governo, né? Isso de um modo geral. Ele enumerou algumas formas
em que ele buscava mostrar como era que era seu pensamento utilitarista, né? De que forma a gente deveria fazer para entender melhor o pensamento dele. E aí ele dizia, enumerando, a primeira colocação dele, é correto maximizar a utilidade pela qual ele define qualquer coisa que produza prazer e felicidade e evite dor e sofrimento. Então, para ele era sempre muito importante essa questão da otimização ou maximização da questão da utilidade, né? Isso aí ele sempre via a questão de algo que produzisse prazer ou felicidade e que evitasse dor e sofrimento. Isso tanto ao indivíduo quanto à sociedade, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que alguns indivíduos sofrem. Sofrem por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente não quer ver toda a sociedade em sofrimento, né? Então, a gente poderia ter aí um exemplo, né, uma ilustração do que seria o pensamento de Bentham, né? No segundo item, ele diz: as leis, portanto, devem ser feitas para maximizar a felicidade da comunidade em geral, né? Então, ele não pensava simplesmente no indivíduo, mas no bem comum. Isso aí foi muito abrangente e muito típico dos filósofos clássicos, aqueles que pensavam no bem comum, né? Quando a gente fala de Sócrates, né, que já é uma visão antropologista, né, ele sempre falava, quando ele fazia abordagens relacionadas à política, que os políticos não devem visar bens pessoais, né, mas voltar-se para as questões do bem comum. Um terceiro item enumerado por Bentham. Mas o que é comunidade para ele, né? Ele está aí enumerado. Para ele, comunidade seria um corpo fictício, é como se nós tivéssemos uma noção de um corpo, né? E corresponde à soma de indivíduos que a abrange, né? Ao somarmos, por exemplo, todos os benefícios e subtrairmos todos os custos, saberemos quão feliz é uma comunidade. Você, por exemplo, vamos fazer aqui uma ilustração, uma exemplificação. As pessoas que moram no Morro, no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem muitos morros que circundam toda a cidade, certo? Mas se você perguntar, né, olhando para uma comunidade daquela, onde as pessoas muitas vezes não têm dignidade para andar, porque não tem saúde, não tem um sistema de esgoto, não tem um nível de vida adequado, certo? Mas se você chamar um morador daquele, por exemplo, e perguntar, somando todos os benefícios que você possui, morando no morro, né? E subtraindo desses benefícios os custos, você é feliz, né? E aí, de acordo com a resposta que nós tivéssemos, a gente poderia dar também uma resposta para Bentham, né? Então, porque ao somarmos todos os benefícios e subtrairmos todos os custos, a gente sabe se uma comunidade é ou não feliz, certo? Continuando aí no quarto item, ele dizia: a quantidade de pessoas beneficiadas pelas ações é, portanto, um objetivo muito importante do utilitarismo que ele defendia. Por quê? Porque quanto mais pessoas são beneficiadas ou fossem beneficiadas pelas ações dos outros, né, as boas ações, né, e essas pessoas se sentissem felizes, se sentissem bem, né, aí nós estaríamos vendo o quê? Que as pessoas beneficiadas por essas ações poderiam responder ao trabalho desenvolvido por Jeremy Bentham, né? Porque quanto mais pessoas felizes, né, mais qualificado estaria o utilitarismo defendido por ele. No quinto item, a gente tem aí:
Bentham buscava reduzir a mendicância nas ruas. Segundo ele, a exposição à pobreza trazia sofrimento generalizado. Confinar mendigos em abrigos seria uma boa solução. Apesar de tolher a liberdade deles, havia uma diminuição de sofrimento, né? Mas vejam só a comparação que ele faz. Reduzir a mendicância nas ruas, né? Evitaria uma exposição à pobreza e ao sofrimento. Então, retira-se os mendigos das ruas, coloquemos nos abrigos, né? Isso tolheria a liberdade deles. Mas será que isso também, de certo modo, faria com que eles tivessem um certo grau maior de... Eles estariam tolhidos em sua liberdade, mas o sofrimento estaria diminuído, porque eles teriam acesso às coisas mínimas que proporcionam dignidade, né, ao ser humano. Então, eu posso até fazer uma citação interessante, dentro ainda das filosofias helenísticas, né, a gente viu que alguns desses filósofos abriram mão de riqueza, né, para andar nas ruas mendigando, né? Um deles foi Diógenes de Sinope, né? Aí um dia Alexandre o Grande, ele morava num barril no meio da rua, né? E comia junto com os cães, né? Era realmente um mendigo, né? Onde todas as necessidades o cercavam. Mas ele era muito inteligente. E um dia Alexandre foi visitá-lo nesse barril onde ele habitava. E aí chegou para ele e disse: Diógenes, o que eu posso fazer para que você seja feliz? Aí ele disse assim, olhou para Alexandre e disse: comece saindo do meio do meu sol. Quer dizer, porque para ele, mais importante do que uma vida cercada de riqueza, de regalias, era o sol que Alexandre, naquele momento, pela posição que ele estava fechando para ele, certo? Então, esse ideal de liberdade, né, por vezes, e felicidade é muito relativo, né? Mas o utilitarismo de Bentham buscava mostrar e focava sempre nessa questão do seu objetivo maior, né? O benefício do indivíduo e da sociedade a partir das ações, fossem elas individuais ou sociais. Seguindo. Assim como existem as pessoas que ajudam, né, a criar novas ideias, a gente sempre tem aquela coisa de dizer assim, traga uma crítica, mas traga uma crítica acompanhada de algo que possa ajudar também, né? Existiam críticas ao projeto de Bentham. Primeiro, na visão de alguns teóricos, maximizar o bem-estar pode instrumentalizar os seres humanos, fazendo-lhes ameaçar a própria dignidade, certo? Mas como é que essas pessoas podem estar instrumentalizadas e, ao mesmo tempo, ameaçar a própria dignidade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas podem ser ricas, né, de bens materiais, né? E isso faz com que elas próprias, né, prejudiquem, se auto-prejudiquem, porque elas acham que é tudo muito fácil, entendeu? E acabam usando essas questões materiais, né, de tal modo que acabam, inclusive, partindo para a questão da marginalidade, né? E aí, alguns ameaçam a sua dignidade humana, por quê? Porque instrumentalizados como tal, né, maximizados como tal, podem achar que na vida não existe limite para nada, né? Para alguns, outro item aí citado por ele, o utilitarismo não respeita os direitos individuais. Torturar pode ser justificável em alguma circunstância, né? Nesse caso,
tem a base moral, que transcende a noção de utilidade, invalidando, nesse caso, a teoria de Bentham. Por exemplo, a gente vê em alguns casos, em alguns telejornais, em alguns programas, né, a política, a polícia, ou mesmo a política, como eu já falei, a polícia em maltratos com os marginais, mas os marginais também são seres humanos, né? Se a gente conversar com um advogado criminalista, quando ele recebe uma causa e ele está lá para defender o direito daquela pessoa humana lá, né? Porque até que se prove o contrário, a pessoa não tem culpa, né? Essa pessoa, antes de ser um preso, né? Antes de ser torturado, ele deve ser visto como um ser humano. Então, nesse momento, quando a polícia agride, ela transcende a noção da utilidade de Bentham, né? E invalida, nesse caso, a teoria do mesmo. Porque a gente sabe que isso acontece, né? E isso, de certo modo, provoca sofrimento e dor, né? E reduz a sensação ou mesmo o bem-estar comum, individual ou social, certo? Adiante. Portanto, gente, a moralidade, ela deve considerar os custos e os benefícios finais. Essa visão é dele, Jeremy Bentham. Então, o utilitarismo mostra-se como uma teoria da moralidade, baseada na quantificação, agregação e no cômputo geral de felicidade. As preferências de todos têm o mesmo valor. Então, o que ele coloca aí como principal? Que não existem para as questões ligadas aos benefícios, não há cor, não há religião, certo? Não há. O nosso país é a terra, né? O nosso país, a nossa vida, somos todos nós. E os nossos direitos são iguais. Apesar do que a gente vê, por vezes, não é a mesma coisa. Não é isso que a gente tem como resposta, por vezes, em nossas vidas. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado algo de bom, né, para a gente, porque é como a gente sempre diz, a filosofia, ela não é importante a gente não vai aprender a filosofia em si. Nós vamos conhecer a visão dos teóricos, dos filósofos, e aí a gente vai buscar entender isso e transformar isso em valores pessoais. Tá certo? Então eu conto com cada um de vocês para que vocês entendam, tá? E quando eu estiver lá no fórum, vocês tenham perguntas para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então hoje a nossa abordagem principal foi Jeremy Bentham, considerado o pai do utilitarismo, né? Esse inglês do século XVIII, tá certo? Então vamos fechar por aqui. Um abraço e até a próxima.